Faltam 10 dias e contando. Artigo 6. Para análise, comparação e futuras conversas com relações com a tabela de consenso. Análise detalhada, comparada e correlação feita entre o AI-6, a do Pé Chucuru Cariri, cultura indígena na educação física escolar. Tabela de consenso com base no conteúdo extraído do PDF. Resumo do artigo AI-6. O artigo é um relato de experiência que descreve a aplicação da Lei nº 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas aulas de educação física para a turma do 9º ano da Rede Municipal de Belo Horizonte. O trabalho foi desenvolvido em 5 aulas, abordando jogos e brincadeiras indígenas, e seguido de uma visita à aldeia Arapuã Caquiá, do povo Chucuru Cariri. Principais pontos do artigo. Objetivo: inspirar novas práticas docentes e ampliar reflexões sobre o ensino da história e cultura indígena na educação física. Desconstruir estereótipos sobre povos indígenas e promover uma educação antirracista. Metodologia. Aulas práticas. Foram realizadas 4 aulas com atividades como arco e flecha, adaptado com materiais como cano de PVC, jogos indígenas, Inecupitsu, cabo de guerra, uca-uca, adaptados para a dinâmica escolar, perna de pau e pé de lata, brincadeiras de equilíbrio, peteca com variações, tobidaé e mangá. Roteiro de estudo. Elaborado para abordar elementos culturais indígenas, língua, alimentação, saúde, jogos e brincadeira. Visita à aldeia. Os alunos conheceram a aldeia Arapuã Caia, participaram de um toré de recepção, conversaram com o cacique e o pajé, vivenciaram as atividades como arco e flechas, arabatana, futebol e vôlei. Resultados: avaliação das aulas. Peteca foi a atividade melhor avaliada, 4,4, seguido do arco e flecha e jogos indígenas, média 4,3. Perna de pau recebeu a pior avaliação, 3,4, devido ao medo de quedas. Impacto da visita à aldeia. Os alunos desconstruíram estereótipos. Uai, eles têm até carro, professor. Ressignificaram o imaginário colonial sobre os povos indígenas, percebendo-os como sujeitos contemporâneos. Reflexões do professor ao trabalho foi desafiador, mas transformador, tanto para os alunos quanto para o próprio docente. Limitação: falta de formação inicial sobre cultura indígena, precariedade do sistema público e dificuldade de trabalho interdisciplinar. Conclusão: a educação física é uma área potente para promover a história da cultura indígena, mas ainda enfrenta desafios estruturais, formação docente, precarização do trabalho, falta de recursos. É necessário superar abordagens portuais, como atividades apenas no Dia do Índio, e integrar a cultura indígena de forma mais contínua e crítica no currículo. Correlação com a tabela de consenso. Na tabela de consenso, o artigo AI-6 recebeu os seguintes scores: interculturalidade 3, aplica significativamente, decolonialidade 3, aplica significativamente. Justificativas dos scores com base no PDF. Interculturalidade, score 3. O artigo aplica significativamente a interculturalidade, pois promove diálogo entre culturas. As aulas e a visita à aldeia propiciaram um encontro direto entre os alunos, majoritariamente não indígenas, com a cultura Chucuru Cariri. Exemplo:
Nosso mundo nunca mais é o mesmo quando podemos conhecer e vivenciar outras formas de nos relacionar com ele. Valoriza a diversidade cultural. O trabalho resgata e valoriza as práticas corporais indígenas. Arco e flecha, jogos tradicionais, toré, destacando sua importância histórica e cultural. Apresentamos diferentes nomenclaturas como Tobidaé e Mangar para ressaltar a diversidade linguística, além da diversidade cultural. Deconstrói estereótipos. A visita à aldeia quebrou visões estereotipadas. Sobre os povos indígenas, a ideia é que índio não usa celular ou carro. Exemplo. Uai, eles têm até carro, professor. Integração curricular. O trabalho não se limitou a atividades pontuais, mas incluiu roteiro de estudo e reflexões críticas sobre a cultura indígena. Exemplo. Elaboramos uma proposta de 4 aulas, além do roteiro de estudo sobre elementos culturais indígenas. Decolonialidade. O artigo aplica significativamente a decolonialidade, pois critica o colonialismo e o racismo estrutural. O autor denuncia a lógica colonial que marginaliza e exotiza as culturas indígenas afro-brasileiras. Exemplo. Ainda hoje utilizamos a palavra índio para nos referirmos a diferentes povos e culturas de forma homogeneizada. Imprime sobre os índios uma imagem de um povo que seria primitivo e desprezível, descartável. Propõe ruptura epistemológica ao trabalho, desafia o currículo eurocêntrico, propondo educação física antirracista que valoriza saberes subalternizados. Exemplo, a educação física carece muito de ressignificações. Precisamos estar atentos para as potencialidades do trabalho coletivo e intertransdisciplinar nas escolas. Inclui saberes subalternizados. As aulas priorizam práticas corporais indígenas, arco e flecha, jogos tradicionais, em vez de esportes hegemônicos, futebol e vôlei. A peteca foi liberada para a prática depois do futsal em outro espaço por insistência de alguns estudantes. Para nossa surpresa, desistiram logo, pois avaliaram que brincar de peteca estava melhor. Promove justiça social. O artigo discute a importância da Lei 11.645 para combater o racismo e promover a equidade. Onde a consciência não chega, a obrigatoriedade legal age. Precisamos de mais experiências para outras leituras de mundo. Comparações com o contexto geral da pesquisa. O ID6 faz parte de um corpus de 14 artigos que investigam a aplicação de jogos e práticas indígenas à educação física, comparando com outros artigos analisados. Destacam-se diferença em relação a ID4, a SERTRET. O ID4 recebeu score 2 em interculturalidade e 1 de qualidade, depois foca em oficinas pontuais sem aprofundamento crítico. O ID6, por outro lado, aplica significativamente ambos os conceitos, propondo uma abordagem transformadora, aula mais visita à aldeia, mais reflexões críticas. Semelhança com o artigo I2, Sibererial. O artigo I2 recebeu score 3 em ambos os conceitos, pois propõe uma educação física decolonial que valoriza os saberes caigangues. O I6 também recebeu score 3 e 3, sugerindo que compartilhem uma abordagem crítica e transformadora. Contraste com o I5. O I5 recebeu score 2 em interculturalidade e 1 em decolonialidade, pois descreve práticas indígenas, mas não propõe uma ruptura epistemológica. Artigo I6, por sua vez, vai além da descrição, propondo uma educação física antirracista e decolonial. Análise crítica, porque o I6 recebeu score 3 em ambos os conceitos. Interculturalidade, pontos positivos. Promove o diálogo intercultural por meio de aulas práticas e visita à aldeia. Valoriza a diversidade cultural, destacando práticas corporais indígenas e desconstruindo estereótipos. Integra a cultura indígena ao currículo de forma contínua e reflexiva, não apenas em datas comemorativas.
Falta de participação ativa dos indígenas, embora a visita à aldeia tenha sido enriquecedora. A abordagem ainda centrada no professor. O trabalho é conduzido pelo docente não indígena em coautoria de lideranças ou educadores indígenas. Decolonialidade, pontos positivos. Critica o colonialismo e o racismo estrutural, denunciando a exotização das culturas indígenas. Propõe ruptura epistemológica, desafiando o currículo eurocêntrico da educação física. Inclui saberes subalternizados, priorizando práticas corporais indígenas em vez de esportes hegemônicos. Promove justiça social, discutindo a importância da Lei nº 11.645, 2008, para a equidade. Falta aprofundamento teórico, o artigo não consulta autores decoloniais, Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Luiz Rufino, para fundamentar sua abordagem. A abordagem é ainda limitada à escola, embora o trabalho seja transformador, não há discussão sobre como ampliar essa perspectiva para políticas públicas por formação docente. Possíveis lacunas. Com base nos scores atribuídos ao ID6, apresenta as seguintes lacunas: falta de participação ativa dos indígenas. As aulas foram planejadas pelo professor não indígena, sem consulta ou coautoria das lideranças Chucuru, Cariri. Exemplo da lacuna: elaborei um modelo de planejamento para que construíssemos uma proposta de 4 aulas. Por que não envolver educadores indígenas no planejamento? A abordagem, ainda centrada no professor, o trabalho é conduzido pelo docente sem protagonismo dos alunos da comunidade indígena. Exemplo: fomos recebidos por crianças das aldeias, depois do pajé, Paulo, o cacique Carlos. Como garantir que os indígenas sejam sujeitos ativos na construção do conhecimento? Falta aprofundamento teórico. O artigo não cita referenciais teóricos decoloniais para fundamentar sua abordagem. A educação física carece muito de ressignificação. Quais autores poderiam embasar essa significação? Limitação à escola. O trabalho não discute como ampliar essa perspectiva para políticas públicas ou formação docente. Precisamos de mais experiências para outras leituras de mundo. Como garantir que essas experiências se retornem políticas educacionais? Recomendações para futuras pesquisas. Se I6 apresentar as lacunas recomendadas, sugira as seguintes recomendações para as pesquisas: incluir participação ativa de indígenas, propor metodologias colaborativas que envolvam lideranças e educadores indígenas no planejamento da aula. Como garantir que os povos indígenas sejam coautores na construção de propostas pedagógicas para a educação física? Aprofundar o referencial teórico do colonial, incorporar autores decoloniais, Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Luiz Rufino, para fundamentar a abordagem. Como os conceitos de colonialidade do poder, Quijano e epistemicidídio, Rufino, podem contribuir para uma educação física antirracista. Ampliar o impacto para além da escola. Discutir como transformar essas experiências em políticas públicas para a transformação docente do currículo escolar. Como garantir que a Lei 11.645 seja efetivamente aplicada em todas as escolas com formação docente adequada. Promover o protagonismo dos alunos, propor metodologias participativas que empoderem os alunos na construção do conhecimento. Como os alunos podem ser protagonistas na desconstrução de estereótipos de povos indígenas. Conclusão. O artigo ID6, a do PE, Chucuru, Cariri, Cultura Indígena, Educação Escolar, Educação Física Escolar, recebeu o score 3 em interculturalidade e em decolonialidade na tabela de consenso. Isso sugere que interculturalidade. O artigo aplica significativamente a interculturalidade, promovendo o diálogo entre culturas, valorizando a diversidade e desconstruindo estereótipos. Decolonialidade, score 3. O artigo aplica significativamente a decolonialidade, criticando o colonialismo, propondo ruptura epistemológica e promovendo justiça social. Pontos-chave: interculturalidade profunda. O trabalho vai além da descrição, propondo vivências práticas e reflexões críticas sobre a cultura indígena. Decolonialidade transformadora. O artigo desafia o currículo eurocêntrico, promove a educação física antirracista. Impacto pedagógico. Visita a aldeia foi fundamental para ressignificar o imaginário dos alunos sobre os povos indígenas. Próximo passo: disponibilizar o conteúdo dos artigos, fornecer os PDFs e demais.
Artigos para nós analisar profundamente, comparar os artigos, redigir discussões, F. Nash.